criada foi justamente para que só chegassem ao Supremo Tribunal Federal recursos que ultrapassassem os limites e interesses subjetivos da pessoa, ou seja, atingissem a comunidade de uma forma geral. Vamos ao trecho do voto da ministra Lengrece questionando se este caso teria a chamada repercussão geral. Passo à análise da existência ou não de repercussão geral. Verifico, senhor presidente, que o exame da possibilidade de uma promotora de justiça, prefeita no quadriênio de 2005 a 2008, concorrer a novo mandato no período subsequente, em face da entrada em vigor da Emenda Constitucional número 45, questão que é versada no presente apelo extremo, segundo o meu entendimento, não ultrapassa os interesses subjetivos da causa, nos termos do parágrafo 1º do artigo 543-A do Código de Processo Civil. Explico. Eventual decisão desta Corte a respeito da matéria somente será aplicável à restritíssima hipótese na qual os detentores de mandato, os detentores do cargo de chefe do Poder Executivo Municipal, eleitos no ano de 2004, na condição de membro do Ministério Público, também tenham sido candidatos à reeleição no ano de 2008. Desse modo, a análise do direito adquirido questionado no presente recurso estaria limitada pelo aspecto temporal, não sendo aplicável a eleições posteriores. Esta Corte já decidiu pela inexistência de repercussão geral em casos de limitação dos efeitos da questão constitucional no tempo. Cito o RE 593-388, relator ministro Menezes Direito, e o RE 576-121, relator o ministro Ricardo Lewandowski. Trata-se, portanto, de hipótese excepcionalíssima que interessa apenas e tão somente a um membro do Ministério Público que se dedica a atividades político-partidárias e foi eleita em 2004, anteriormente à edição da Emenda Constitucional 45, para a chefia do Poder Executivo. Com o objetivo de impedir o afastamento dos membros do Ministério Público de sua missão constitucional, qual seja a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme consta no artigo 127 caput da Constituição Federal, e também a possibilidade, a criação de situações como a presente, excepcionais por natureza, é que foi promulgada a Emenda Constitucional número 45, de dezembro de 2004, que, ao alterar a alínea E do inciso 2º do artigo 128 da Carta Federal, vedou, sem qualquer exceção, o exercício de atividade político-partidária pelos membros do Ministério Público. É dizer, não há que falar em repercussão geral no presente caso, já que a hipótese é, por suas peculiares circunstâncias, irreproduzível, irrepetível. Ante o exposto, manifesto-me preliminarmente pela inexistência de repercussão geral e submeto ao plenário. Nesta questão da repercussão geral, houve divergência do ministro Marco Aurélio. Vamos ouvir o trecho do voto do ministro falando exatamente sobre este tema. Poucas vezes nós temos a oportunidade de discutir o Instituto da Repercussão Geral. E, nesse caso, vamos fazê-lo, já que a ministra relatora trouxe o processo à mesa. Geralmente, nós partimos para apreciação no campo virtual. Eu teria apenas uma ponderação a fazer e, evidentemente, ouvirei os colegas a respeito. Muito embora, à primeira vista e na linha direta, se tenha interesse subjetivo individualizado, o caso concreto possui uma repercussão, a meu ver, ímpar. É que se trata de alguém que teve o nome sufragado nas urnas e logrou a reeleição. Então, esse dado, essa premissa para mim, ela por si só já apresenta uma repercussão geral, pela expectativa criada junto aos eleitores, no que reelegeram a candidata
prefeita no mandato anterior, né, e reelegeram para o cargo, né? Ministro Por isso é que eu compreendo a colocação da relatora. Claro que são situações residuais, né, quanto à possibilidade de um membro do Ministério Público que optou pelo regime anterior, né, ter atividade partidária, né? Mas aqui nós nos defrontamos com uma situação, repito, em que há uma expectativa muito grande dos munícipes que sufragaram o nome, né, da recorrente. Ela é recorrente, né? É uma promotora. Recorrente, O plenário, a partir daí, teve uma discussão interessante entre os ministros, um debate muito interessante, com os votos sendo apresentados, ora a favor do reconhecimento da repercussão geral, ora no sentido contrário, acompanhando a divergência do ministro Marco Aurélio, ou então o posicionamento adotado pela ministra Ellen Grace. E a decisão final, após esse debate, e os votos indo paralelamente sendo apresentados, ora em uma posição e outra, a decisão final. O plenário reconheceu a repercussão geral e passou, aí sim, para o mérito do processo. Se não fosse reconhecida a repercussão geral, não haveria o que se seguiu. Se não houvesse a repercussão geral, seguiram-se as sustentações orais da tribuna e, na sequência, o voto da ministra relatora no mérito. E é este voto que vamos rever agora. Que a recorrente, por força do advento da Emenda Constitucional 45, viu alterado o seu regime jurídico. Este Supremo Tribunal Federal já teve inúmeras oportunidades de reafirmar o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico. Vale dizer, portanto, que após o advento da Emenda 45, o membro do Ministério Público que deseja exercer atividade político-partidária deverá exonerar-se ou aposentar-se. Se antes da Emenda 45 admitia-se que, uma vez licenciado, o membro do Ministério Público pudesse filiar-se e concorrer, tal conclusão já não é mais possível. Nem é possível falar em direito adquirido ao regime anterior à emenda, para beneficiar a recorrente, nem em direito adquirido dela ou do eleitorado, assegurado pela norma viabilizadora da reeleição. A cada eleição, para requerer o registro de candidatura, o postulante a cargo eletivo deve demonstrar que satisfaz as condições de elegibilidade. Assim, a cláusula incerta no parágrafo 5º do artigo 14 não dispensa os candidatos da comprovação do preenchimento de todos os requisitos e da inocorrência de qualquer causa de inelegibilidade. A possibilidade de recandidatar-se não é assegurada de forma absoluta a qualquer pessoa que se encontre no exercício de um dos cargos referidos no parágrafo 5º do artigo 14. A possibilidade de reapresentar consecutivamente sua candidatura aos cargos executivos é assegurada, sim, mas a quem seja elegível nos termos da Constituição e das leis. Ora, a Constituição Federal, com a alteração introduzida desde dezembro de 2004 pela Emenda 45, impede, de forma taxativa e sem margem a exceções, aos membros do Ministério Público o exercício de atividade político-partidária. Somente, volto a frisar, mediante exoneração ou aposentadoria, seria viável a candidatura da recorrente. Por essas razões, senhor presidente, eu nego o provimento ao RE mantida a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Mas desejo esclarecer, senhor presidente, que como o recurso se insere na seara do controle difuso, eu limito a solução proposta à hipótese dos autos, a saber, a aplicabilidade das restrições de direitos dos membros do Ministério Público àqueles que sejam postulantes de cargos executivos na forma autorizada pela Emenda 19. O ministro Eros Grau apresentou voto divergente e que, já adiantando de certa forma o resultado, acabou servindo de base para o entendimento final sobre a questão. Vamos ao voto do ministro e, na sequência, voltamos. Eu vou, se me autorizar, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Lewandowski, eu vou mencionar, a partir do voto que dei no Tribunal Superior Eleitoral, duas ou três circunstâncias. Eu peço vênia à ministra Ellen Grace, eu vou divergir
e vou adotar as razões